Boa tarde, Rejane. Parabéns pela belíssima entrevista com o governador João Azevedo. Olha, boa tarde para você que está em casa e o Muito Mais está no ar, né? Hoje eu converso aqui no estúdio com o defensor público geral, Ricardo Barros. Ele vai fazer um resumo de todos os serviços que a Defensoria Pública do Estado da Paraíba continua oferecendo ao cidadão diante dessa pandemia que transtornou todo mundo, né? Pois bem, tem também gastronomia com Nara Marques. Ela mandou pra gente uma receita especial. Sabe de quê? Mousse de limão fit. Esse é o detalhe, né? E ainda tem música com Diego Fragoso. Você não vai perder essa não, né? Muito Mais tá no ar, tô esperando você. Senta aí, vamos nessa. Olha, e a gente começa dando uma dica, né? E a nossa dica do dia é com o professor da Educação Física, Alain Medeiros, lá da Nata. Pois é, ele ensina como se faz uma peteca. Sabe o que é peteca? Não, né? Para poder você se divertir com seus filhos. Vamos ver agora. Fala, galerinha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar em peteca? Se você não ouviu falar ainda, com certeza os pais de vocês ou os avós, algum responsável de vocês já ouviu falar. Vamos aprender a fazer hoje? Então, nós vamos precisar de folhas de papel, pode ser folha de papel ofício, caderno, folha já usada, sem problema nenhum, tá? Um saco plástico, tesoura sem ponta se for para você fazer aí sozinho, certo? Se não, pode ir no papai, pode pedir para ele cortar. Ó, com a tesoura não. Nós vamos começar amassando uma folha, certo? Eu já amassei uma aqui para vocês verem. Agora eu peguei uma sacola do supermercado e vou formar um quadrado. Formamos duas partes. Agora nós vamos pegar a bolinha. Nós vamos amarrar com o fio. Pronto, está feito uma peteca. Só usa a imaginação. O negócio é ter criatividade para poder enfrentar esse momento aí tão difícil. Tenho certeza que todo mundo está buscando o que fazer dentro de casa, né? Já são tantos dias, já se deu tempo para se arrumar guarda-roupa, armário de cozinha, armário de área de serviço, dar uma organizada na sala. E aí tem que se entender que tem que se dar divertimento para as crianças. E aí está a ideia do Muito Mais. Olha, hoje a gente traz aqui para conversar e mostrar para vocês, dando uma vitrine bem especial ao trabalho da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Eu estou aqui ao lado, numa distância de mais de 4 metros, do defensor público geral, Ricardo Barros, que está aqui com a gente para dizer, doutor Ricardo, boa tarde. A intenção da gente aqui é saber exatamente qual tem sido o papel da Defensoria Pública, como tem sido, melhor falando, da Defensoria Pública dentro desse cenário tão complicado que está sendo a pandemia do coronavírus. Pois é, boa tarde, Gerardo, boa tarde ao telespectador, boa tarde aos defensores em especial que estão acompanhando. Isso. Gerardo, isso não gosto nem de ser redundante, mas veio atingir a todos nós, todos os órgãos, todos os poderes, e tivemos que, em pouco tempo, nos reinventar, mudar a nossa estrutura, porque a estrutura da Defensoria Pública era o atendimento presencial, era quando o assistido já bateu várias portas e não conseguiu resolver o seu problema de forma administrativamente ou de outro modelo, batia as portas da Defensoria Pública, tinha um atendimento presencial, conversava com o defensor, precisando com assistente social, um psicólogo e tal,
E isso era, digamos assim, o modus operandi da Defensoria Pública, chegar junto do assistido. E agora, tudo isso mudou, de repente, atendimento agora não teletrabalho, tem presencial, né? Não tem o presencial. A grande diferença negativa é essa, porque todo mundo prefere estar conversando com outra pessoa, principalmente quando vai expor seu problema, que de relação de confiança e tal. Isso agora foi partido e nós tivemos que nos adaptar e estamos fazendo, continua o nosso trabalho, as demandas as mesmas, mas de modo agora teletrabalho, né? Virtual, né? Virtual, de modo virtual. Me fale uma coisa, quem é o assistido efetivamente da Defensoria Pública? Que segmento da população é atendida pela Defensoria Pública? Eu estou falando do beabá mesmo, para poder as pessoas terem ideia de como se processa isso aí. O usuário da Defensoria Pública é a grande fatia da sociedade, né? Se a gente traduzir isso em números, nós vamos ver que na área criminal, nós chegamos a 90% dos processos que tramitam na área criminal da Defensoria Pública. Tribunais de júri, mais ou menos esse percentual. Família, mais de 80%. Então, isso traduzindo o atendimento em números, quase todo mundo, né? Quase todo mundo que procura a Defensoria. O que eu gosto de falar é porque se sabe que a Defensoria Pública foi criada para dar atendimento aos pobres na forma da lei. Mas com o advento de tantas crises, né, e com a queda, né, de faturamento ou de rendimento, né, familiar das famílias... A queda da classe média. E aí a classe média também chega à Defensoria Pública. E o que não é uma notícia boa, né? A Defensoria Pública, eu tenho dito isso, desde o ano passado, com as novas estatísticas e com o aumento de núcleos que nós proporcionamos do ano passado para cá e, consequentemente, com o aumento de atendimento, infelizmente, a Defensoria Pública chegou à classe média. Muitos que procuram, que não são mais pobres na forma da lei, mas não têm condições de arcar com o pagamento de direito, né, do advogado. Me fala uma coisa, o senhor falou ainda há pouco aí das penitenciárias, do processo penal. Como é que está sendo a atuação da Defensoria Pública nos presídios? Nós sempre tivemos defensores públicos atuando no interior dos estabelecimentos penais. Sim. Na Paraíba são, se eu não me engano, 120 defensores públicos que estão atendendo na área penal, dentro dos presídios, em todos os presídios e cadeias públicas do Estado. Temos essa assistência. Agora ficou, como eu iniciei dizendo, outro modelo de atendimento, né? Agora o defensor fica atendendo de modo virtual, acessando os processos criminais e procurando continuar dando as mesmas demandas, os mesmos requerimentos e tal, mas isso de forma agora virtual, através do PJE, da Justiça. O senhor falou aí dessa atuação dentro das penitenciárias. Quer dizer que os defensores públicos continuam atuando dentro das penitenciárias, dando a atenção às demandas mais urgentes? Não, Gerardo, agora não. Agora não. Agora parou. Agora parou e estamos... continua o trabalho virtual, pela internet. Isso. Né? Os requerimentos, as petições e tal. Até porque toda movimentação do Tribunal de Justiça também sofreu alterações, né? Exato. E nossa gerência de execução penal está... Inclusive, tivemos uma reunião ontem sobre isso. Sim. Estamos montando um sistema de atendimento ao preso de forma... pela internet também, webcam, ele no presídio, e nós atendemos virtualmente para não ter o contato, porque físico. É muito perigoso um contato no presídio, pega em todos os presos. Vamos sair das penitenciárias agora e vamos para a rua. Como é que está sendo o acompanhamento, como é que vocês têm dado acolhimento aos pleitos daqueles que estão na rua, sem um caminho para trilhar, sem um atendimento mais específico? Separando por área, nós selecionamos. A exemplo, o nosso núcleo de atendimento aqui de João Pessoa, o nosso núcleo central de atendimento, que nós atendíamos
presencialmente 200 pessoas por dia, numa média de 600 ações protocoladas mês. E com essa pandemia, nessa área, nós disponibilizamos telefones e também com WhatsApp, e o atendimento continua por telefone, documentação enviada por WhatsApp. Quem atende é a própria coordenadora do núcleo, e doutora Valdelita, né? Diurde Arcoverde, aliás. E ela Valdelita atende... da área penal, né? Exatamente, pelo telefone específico. Esses telefones todos estão na página da Defensoria Pública. E o usuário liga, é atendido, ela pede a documentação, é enviada por WhatsApp, imediatamente passa-se para o setor de estudos e confecção das peças e a gente dá entrada. Então, Ricardo, a Defensoria Pública da Paraíba estava preparada para viver esse momento de alta tecnologias, com tanta estrutura para atendimentos não presenciais. Como é que está sendo isso aí? De início não, Gerardo. De início nós estávamos nos preparando. Já tinha um bom começo, já tinha um encaminhamento na nossa informática e tal, mas, de repente, todos os serviços da Defensoria nesse âmbito, aí tivemos que acelerar muitos projetos e sistemas de informática que estávamos em testes ainda. Sim. Tivemos que adiantar o lançamento e para correr para poder atender a demanda. É porque há uma tendência de, passada a pandemia, muito dessa estruturação tecnológica... Deve ficar. Deve ficar, né? Até porque reduz custo. Isso. Não, passando essa pandemia, Isso. que vai passar, se Deus quiser isso tem um fim, voltaremos com o nosso atendimento presencial, porque é de fundamental importância ainda, mas também continuaremos com o modelo que estamos instalando agora, que estamos usando agora, que é o teletrabalho, até porque é uma redução de custos, né? Sim. É uma grande redução de custos, mas para isso temos que investir mais no sistema de informática, na TI, e isso vai depender também de negociações, de verba orçamentária e tudo. Esse investimento chega com o orçamento da Defensoria ou vai precisar de apoio do governo do Estado? Não, se for para, como nós pretendemos, para avançar, para melhorar, modernizar, dar mais estrutura, um sistema de informática mais bem aparelhado, melhor aparelhado do que nós temos e tudo. E você sabe que a informática é muito mutável, sempre tem novidades. Né? Para a gente acompanhar isso tudo, nós teremos que ter um aporte maior no orçamento, principalmente nessa rubrica. Isso. Me fala uma coisa, falando em orçamento, que o senhor falou aí agora, como é que anda o orçamento da Defensoria Pública? Me parece que a Defensoria é o primo pobre do Judiciário, né? Está lá o Tribunal de Justiça... Sempre foi, né? O Ministério Público, e me parece que a Defensoria Pública sempre é aquela instituição tímida que presta um serviço e que está em pé de igualdade na mesa das sessões com todos os outros poderes. A importância do trabalho não precisa nem dizer, né? Está na Constituição, é de grande relevância e faz parte do sistema judiciário do país, a Defensoria Pública. No entanto, no lado orçamentário, Sim. não em todos os estados, inclusive na minoria dos estados, ficamos muito aquém, não é? Nosso orçamento hoje volta por mais ou menos 1/3 do orçamento do Ministério Público. Somente. Somente. Temos que acompanhar. Porque está na mesa, nas sessões, nas audiências, está em pé de igualdade, né? Exatamente. O defensor, o Ministério Público e o juiz, né? Exatamente. Então, a gente vai dar uma interrompida aqui, porque tem histórias boas para contar agora, e não é história boa, né? Nós vamos para culinária. Culinária porque a gastronomia é um dos pontos fortes do Muito Mais, e a gente tem procurado junto, dentro de todas essas situações que foram criadas por conta da pandemia, de não improvisar, mas sim realizar. E hoje, a influenciadora Nara Marques, que inclusive já veio aqui, fez o maior sucesso, né? Ela está fazendo um pão de queijo fit, que é maravilhoso. Mandou para a gente, e uma outra receita também, mousse de limão fit, da Naroca, vai ser exibida. Olha só que coisa legal a Nara fez para a gente. Vamos lá.
Bora lá. Meia xícara de açúcar demerara, 1,5 xícaras de leite ninho, meia xícara de água quente, não precisa ferver, um limão para usar o suco e raspar. Você vai acrescentando tudo no liquidificador, primeiro a água, depois o açúcar, o leite, bateu tudo, bate tudo por cerca de 6 minutos. Quando estiver ficando bem cremoso, aí você vai, desliga, pega o limão, deixa esfriar antes, tá, gente? Esfriou, coloca o suco do limão junto e vai batendo, até que ele vai ficar cremoso. E você coloca no recipiente e vai pra geladeira. Gente, vocês não têm ideia da delícia que fica isso aqui. Aí pra dar um toquezinho, um charmezinho, você raspa um limãozinho em cima, bota numa tacinha bonita, bacana. Vocês não estão entendendo a frente que você faz com esse mousse de limão. Perfeito, fácil. É uma receita fit, e uma receita fit é assim, a jato, né? Eu, na hora de chamar a matéria com essa receita de torta de limão fit de Nara Marques, eu mudei tudo aqui, mas você ficou vendo aí. A história é muito boa e eu vou tentar fazer para mostrar que todo mundo consegue. Olha só, a gente vai agora aos estúdios da Band News com Oscar Neto, que está com a gente aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem, Gerardo. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores do Muito Mais. O que é que você traz pra gente hoje? Pois bem, hoje o prefeito de Campina Grande, ainda falando sobre aquele assunto da reabertura do comércio lá em Campina, ele se reuniu com representantes do Ministério Público Federal, do Trabalho e também da Paraíba para discutir essa recomendação dada ontem, para que eles pediram que Romero reveja a decisão de reabrir o comércio. Mesmo com essas recomendações, Romero ainda tem esse desejo de reabrir o comércio a partir da próxima segunda-feira. De acordo com ele, os representantes pediram um novo relatório com dados sobre a disponibilidade de leitos para a internação de pessoas com a Covid-19 e também a disponibilização de equipamentos de proteção individual como luvas e máscaras. A ideia também é apresentar uma proposta mais restritiva. Por exemplo, quando atingir o percentual de leitos ocupados, aí Romero pretende fechar o comércio novamente. Mas enquanto os leitos tiverem leitos disponíveis para o pessoal se tratar da Covid-19, o comércio permanece aberto. Romero afirmou ainda que pretende assinar um TAC junto a esses órgãos e, se for necessário, ele vai recuar dessa decisão, uma decisão que deve ser mantida até mais ou menos até amanhã ou até o sábado. Segunda-feira já está batendo na porta aí, né? Já o governo do estado, uma informação que a gente deu ontem, pretende entrar na justiça caso Romero decida reabrir o comércio na segunda-feira, visto que o decreto que João Azevedo prorrogou segue até o dia 3 de maio para cidades que têm confirmação do coronavírus. Até o momento, Campina Grande tem 6 confirmações e, felizmente, nenhuma morte. Mas o governador, ainda há pouco disse aqui, a Rejane Medeiros, mostrou-se muito indisposto a aceitar essa ação do prefeito Romero Rodrigues, que tenta atender as demandas da economia, né, do comércio, para poder fazer com que os rendimentos, as arrecadações continuem. Mas o governador disse de uma forma muito clara e com muita precisão que os mesmos empresários que forçam a reabrir o comércio são os mesmos empresários que não querem pagar os seus recolhimentos em dia, pedindo o adiamento dos mesmos. Quer dizer, é um embate aí que vai precisar muito equilíbrio, e eu tenho certeza que tanto Romero Rodrigues como o governador João Azevedo, que são pessoas realmente e notadamente equilibradas, elas possam chegar a um denominador comum. Gerardo, e a gente também percebeu que desde o início da pandemia, do isolamento, da quarentena, no mês de março, os 3 fizeram uma reunião conjunta. Isso, tanto histórica, Romero, inclusive. quanto o Luciano Cartacho, quanto o João Azevedo, e com aquele discurso unificado. E agora, depois que se alastraram os casos aqui no estado, Romero ainda quer se afastar dessas decisões, e Luciano Cartacho e João Azevedo ainda continuam com essa mesma posição. Vamos aguardar, né? Isso. Algo de concreto e de positivo deverá acontecer. Obrigado pela sua participação, Valeu, viu, Oscar? Gerardo. Olha só, e agora a gente vai dar um refrigério em você que está em casa aí, porque o cantor Diego Fragoso vai fazer uma live no Instagram dele às 19 horas. Ele vai cantar os sucessos da música popular brasileira que ele tanto gosta de fazer, né? Diego fez um spoiler que vai rolar na live, cantando algumas músicas pra gente. Olha só, dá uma conferida aí um pouquinho disso.
Gerardo, boa tarde galera do Muito Mais. Eu sou Diego Fragoso, esse som aqui vai pra vocês, ó. Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé, se por alguns segundos eu observar e só observar a skill anzol, a skill anzol, a skill anzol, a skill anzol, ainda assim estarei pronto pra comemorar se eu não me tornar menos faminto e curioso, curioso. O mar escuro trará o medo lado a lado, como os corais mais coloridos. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, pescador. Então, bacana, né? A gente vai ao intervalo comercial, volta já já. O regime aqui hoje está correndo para poder aproveitar a presença do defensor público Ricardo Barros, que volta com a gente daqui a pouco. Até já. Então, e a gente está de volta, e antes mesmo de voltar à entrevista com o defensor público geral Ricardo Barros, eu vou dar uma dica para você numa matéria aqui que é super interessante. O lançamento imobiliário maior e o mais importante que aconteceu nesse início de ano, que é o Condomínio das Américas. A gente fez mais uma matéria para mostrar a beleza do espaço que poderá ser, sem dúvida nenhuma, o destino de sua vida, ou seja, de sua casa. Vamos à matéria. Né? Porque as pessoas não têm noção de como a gente está próximo de tudo da cidade. Então, 800 metros da praia do Cabo Branco, sim, nós estamos a 3 quilômetros da praia de Tambaú e 5 quilômetros da praia de Manaíra. Então, são distâncias muito reduzidas. Reduzidíssimas, né? E tem um agravante aí no bom sentido. Sem trânsitos, sem semáforos, um fluxo fácil de chegar. E sem falar que hoje o Altiplano, além de ser considerado o bairro nobre da cidade, ele está se tornando um bairro extremamente equipado, né? De escolas, de serviços mesmo. Que era o né? que faltava, né? Exatamente. Como a cidade cresceu para lá, então esse ato aí vai ser mais ou menos a mata do buraquinho, né? Onde vai se respirar, né? Exato. Muito legal. A nossa gentileza urbana, que é o Parque das Américas, é composto de mais de 75 mil metros quadrados. Então, você imagina que é um super parque. Ele foi inspirado no Ibirapuera, o paisagista... Engraçado, você não tinha me falado e eu já imaginava isso. É engraçado, né? Como é forte isso. Vai ser uma super experiência. Tem uma área de sombra e uma área descoberta para justamente provocar esportes, né? Essa vida mesmo. Que entrada monumental. Se imagine você, antes de você chegar na sua casa, você passa por um processo de desaceleração mesmo mental. Isso. Através de toda essa beleza natural pelo parque. Muito legal, muito legal. Essa é a entrada do condomínio. Todos vão entrar pela mata ali depois, nessa vamos dizer assim, nesse braçozinho entre a Estação das Artes e a Penha, entra por ali, aí chega nessa portaria. Passa pelo parque e chega nessa portaria.
que tem vários diferenciais. O primeiro dela é que, pela imagem, a gente nem tem dimensão. As proporções são tão grandes, são tão generosas, que a gente não tem dimensão de como isso é imenso. Na verdade, o Condomínio das Américas é realmente um paraíso. O local é fantástico. E essa estrutura, né, com esse projeto florestal, de reflorestamento, com ipês roxos, amarelos, é fantástico. Vai dar todo um grau a um espaço que já é bonito pela natureza, vai ficar ainda mais porque ela vai ser implementada. Olha, o Condomínio das Américas fica ali bem pertinho da Estação Ciência. É um espaço bacana para você, depois da pandemia, ir dar uma conferida, porque antes tem que ficar em casa, não é não? Doutor Ricardo Barros, me fale uma coisa, a gente vai voltar aqui ao papo para mostrar esse esforço hercúleo da Defensoria, através de seus defensores, naturalmente. Quais são os outros serviços? A gente falou das pessoas de rua, nós falamos aqui dos apenados. Eu queria saber que outros serviços estão sendo desenvolvidos com implementação, com reengenharia, nesse tempo que a gente está vivendo. Sim, pois bem, além dos nossos núcleos de atendimento, João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeiras, Guarabira, onde nós temos núcleos de atendimento, temos também os núcleos ou coordenadorias especializadas, né? Na defesa da mulher, diversidade sexual, direitos humanos, saúde, deficientes. E todos esses setores funcionando normalmente, através desse novo modelo agora de teleatendimento. Todos eles têm o e-mail para você se comunicar, o usuário se comunicar, cada um tem seu e-mail e tem seu telefone que consta na página da Defensoria, a relação, e você acessa aquele segmento que você está necessitado. Me fale outra coisa, como é que anda a questão de pessoal? A gente sabe que a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, ela teria que estar presente em todos os municípios, ou pelo menos nos municípios que tem fórum. Me parece que há pouco o Tribunal de Justiça diminuiu as comarcas, né? Como é que ficou em termos de pessoal a Defensoria Pública? Em termos, você fala defensores? Isso, defensores. Bom, algumas comarcas dessas que foram extintas, tinha defensor público lotado nas comarcas. Daí nós tivemos que transferi-los para outras comarcas, né? Que, sendo extinta, eles tiveram sua relotação em outras comarcas. Isso na parte do defensor público. Né? Dos defensores públicos, que hoje temos o quê? 224 defensores. E qual seria o número? Porque 220, a princípio, parece ser um bom número de auxiliares, quer dizer, de profissionais, defensores. Sim. Qual seria o ideal para ter? Bom, algumas pessoas confundem o número de defensores com o número de juízes e promotores. Isso. A nossa realidade é diferente. Não é porque tenha 200, em tese, um exemplo, não é porque tenha 200 juízes, 200 promotores que deve ter 200 defensores. Não, o defensor, a defensoria precisa de mais números, porque nós fazemos também o contraditório. A maioria das ações na área de família, como eu falei, em torno de 80%, é da Defensoria Pública. E aí tem os dois lados. E tem os dois lados aí, precisa de 2 defensores. Na área criminal, a maioria dos processos precisa de 2 defensores. Tem mais processos com vários réus do que com um único réu. Então, o número de defensor não pode ser comparado ao número de juízes e promotores. Até porque também temos os atendimentos, consome muito defensor público nos núcleos de atendimentos, nos núcleos especializados, nas coordenadorias. Maiores, né? Porque me parece que uma cidade como João Pessoa tem muitas varas que tem que ser preenchidas, todas elas com defensores. Campina Grande, Patos, Guarabira, Cajazeiras. Onde tem os núcleos mesmo, o defensor atua na sua vara que é lotado, o defensor pode atuar no núcleo de atendimento, o defensor pode atuar também, aí vem a parte do Tribunal do Júri, que é uma parte
apartado. O defensor também tem que atuar nos presídios, quer dizer, o nosso quadro são de 320 e nós temos 224. 200, quer dizer, existe uma... 100 e pouco, né? Em torno de uns 100 E defensores. como viver sem 100 defensores? Aí é que está. É difícil. Aí é que está o problema, que é difícil. A grande maioria dos defensores acumula. Sim. Acumula, tem a sua vara titular, acumula com outra. Ou está numa comarca e acumula uma vara da comarca vizinho. Vive sobrecarregado, né? Sobrecarregado, porque aquele que acumula também tem que dar conta naquela comarca dele do presídio da cadeia local. Sim. Então, São complicado. Funções sobre funções sobre funções. Exatamente. E do ponto de vista de remuneração, a remuneração do defensor público é considerada uma remuneração justa? Como é que está na escala nacional a remuneração do defensor público da Paraíba? O estado da Paraíba tem a menor remuneração para os defensores públicos. A o quê? A menor remuneração. A pior, então. A pior, a menor, né? A pior. Menor é mais brando, né? É da Defensoria Pública da Paraíba. Da Paraíba? E da Paraíba. Ficamos pelo menos 5, 6 anos estagnados. Sim. O governo anterior todo, essa história... O governador Ricardo Coutinho não fez um acompanhamento, nem deu uma atenção nem especial. a atualização a correção monetária, ou do orçamento ou do subsídio também não foi repassado em nada. Foi uma época perdida aí no governo passado, a Defensoria não conseguiu avançar, o orçamento diminuído, o mesmo orçamento congelado desde 2014. E o trabalho ampliado, né, doutor Ricardo? O trabalho só faz ampliar mês a mês, porque a demanda da Defensoria sempre vai crescer. Crescendo a população, cresce a demanda. Caindo o padrão de vida, como acontece no Brasil. Sim. Infelizmente, aumenta, né? Tudo isso faz aumentar a demanda da Defensoria. E isso antes da pandemia, porque a gente está falando de pandemia, agora, é algo então, passageiro, né? Mas o aumento agora de ações, por exemplo, na área da saúde, tivemos um grande aumento e tivemos também um aumento, não foi exagerado assim, mas também aumentou na área da violência contra a mulher também. Sim. Que vocês têm um núcleo especializado com a defensora que atende nessa área. Entendi. Criança e adolescência também. A infância e adolescência também. Sim, e também tem o LGBTQI+, né? Que tem todo um atendimento. Aí vai para o núcleo de adversidade sexual, que também tem uma defensora atendendo nessa área. Entendi. E todas essas áreas, enfim, em todas essas áreas, a demanda só faz crescer. Muito bem. Olha, o padre Sandro Santos pede ajuda e oração para os idosos. Vamos dar uma conferida agora. Em nome do Lar de Idosos do ASPAM, eu venho a público informar que temos sido incansáveis na luta contra a pandemia do novo coronavírus. Estamos passando por uma situação mundialmente extraordinária. E diante dessa pandemia, que assola severamente os idosos, um dos principais grupos de riscos, desde o primeiro momento, adotamos todas as medidas de prevenção e de proteção, seguindo os protocolos e as recomendações das autoridades públicas, sanitárias e epidemiológicas. E, infelizmente, essas medidas não foram suficientes para evitar a realidade que estamos vivendo. E, neste momento, temos buscado a ajuda dos órgãos públicos. Então, e ajuda mesmo. Olha só, eu quero aproveitar aqui para falar que um grupo empresarial aqui da Paraíba, o Soma, está se movimentando e está conseguindo resultados maravilhosos junto ao empresariado, aos industriais do nosso estado, para a formação de 1.500 cestas básicas que serão distribuídas. Certamente, eu vou pedir a indicação para que a ASPAM receba algo nesse sentido. E aí, eu não quero deixar de registrar, porque são jovens empresários comprometidos com o desenvolvimento do estado. São empresários que estão focados na solidariedade também. E é muito importante, né? Quando a gente fala em empresário, tem sempre um quê
que as pessoas colocam como que não é bom, né? Mas são eles mesmos que estão se movimentando, são eles que estão doando, são eles que estão fazendo com que certamente as pessoas possam ter um encaminhamento nesse processo de pandemia menos doloroso. Então, Ricardo, eu quero agradecer sua presença e queria passar aqui a nossa vitrine para suas considerações finais sobre o papel da Defensoria Pública, as dificuldades, as grandes conquistas que têm sido realizadas nesses tempos tão difíceis para todo mundo e notadamente para a Defensoria Pública. Gerardo, nós temos que agradecer o espaço, apesar dos assuntos da Defensoria se estendia por vários programas desses, né? É verdade, porque é verdade. Muita coisa para falar. Mas hoje o governador tomou quase o programa todo e eu não posso reclamar, né? Porque governador é governador, né? E ainda por cima uma pessoa que tem uma visão boa tanto para a comunicação como no caso aí existe um entendimento dele depois do tsunami ruim, né? Que teve aí das gestões passadas, ele parece que começou um diálogo com a Defensoria, não é isso? Sim, o governo do Estado até agora tem se portado favorável ao diálogo com a Defensoria Pública. Tivemos já várias audiências com o governador João Azevedo. Dessa parte aí é uma mudança muito grande do anterior. E no mais, quero agradecer a oportunidade e outros assuntos ficam para posteriormente. A gente vai ter outras oportunidades aqui. Olha só, o programa de hoje está terminando. Amanhã nós vamos estar de volta. Certamente você vai ter um bom início de tarde com a gente nesse momento de quarentena. Estou adorando essa convivência, hein? Com muito mais gente, hein? Até amanhã. Pronto.